antes da gente começar, eu queria trazer uma ideia para vocês em relação a essa cadeira. O que será que o Diego está imaginando, né? Essa cadeira aqui. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso daqui. Se você tivesse a oportunidade de conversar pessoalmente com Jesus, o que você falaria? Pessoalmente. Tivesse um encontro com ele pessoal, de uma forma corpórea, como os discípulos viram. O que você falaria para Jesus? Qual seria a sua conversa? Será que você teria lágrimas para derramar? Será que você teria raiva no coração? Será que você teria algumas posições parecidas com traições em relação de Jesus para você? Como seria esse encontro? Pensa um pouquinho, eu quero que você pense sobre esse encontro. Você sentado, puxou a cadeira, um cafezinho gostoso, que eu tenho certeza que Jesus gostava de um cafezinho gostoso. Sentado na frente de Jesus, o que você conversaria com ele? Quais são suas ânsias? Será que você traria logo os defeitos? Ou será que você ficaria em silêncio? Não saberia falar, dizer? Somente gratidão? Ou talvez a ideia de saudade de alguns irmãos? O que você falaria para Jesus? Se você tivesse um encontro marcado com ele hoje, nessa noite, sentado de forma corpórea, do jeito que ele veio ao mundo, 100% homem, sentado à sua frente, quais seriam as suas perguntas para Jesus? Conseguiu fazer essas perguntas? Conseguiu pensar sobre isso? E pensando na ideia de Jesus, sentado contigo à mesa, teve um homem na Bíblia, lá em Marcos 10, e eu peço que você abra sua Bíblia, Marcos 10, 46 até os 52, que teve um encontro pessoal com Jesus. E durou por volta de 25 segundos. E eu estou te dando um pouco mais, 1 minuto. Você tem 1 minuto com Jesus. Para perguntar, para questionar, para falar, para talvez chorar, para talvez ficar em silêncio. Eu quero muito que você pense sobre essa realidade durante toda a história desse homem. Marcos 10, a partir do versículo 46, nós encontramos um homem que teve um encontro com Jesus. E um encontro real, pessoal, corpóreo. O texto diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse homem mendigo, cego Bartimeu, filho de Timeu, que nós encontramos aqui, talvez seja um pouco parecido com você. Talvez tenha algumas realidades bíblicas que pareçam com a tua vida. Primeiro, ele teve um encontro com Jesus. Ele sentou na cadeira, teve 30 segundos com Jesus. Uma conversa rápida. Só que para ele ter esse encontro, o que ele teve que fazer? Gritar, clamar, discutir com pessoas que se disseram como igreja.
discípulos de Jesus que se levantavam como igreja do Senhor Jesus, que olharam para aquele cego Bartimeu e falaram assim: cala-te, o mestre tem coisa muito mais importante para fazer. E hoje eu quero trazer para vocês uma realidade da graça. A tua vida foi transformada graças a esse encontro. E eu não sei quando você teve esse encontro. Eu não sei se todas as noites você tem esse encontro, em oração, em piedade, em clamor, em fervor. Eu não sei quantas vezes você tem esse encontro, mas eu sei que em algum momento você teve esse encontro. E aí você lembra muito bem do dia da tua conversão, quando Jesus puxou a cadeira e falou: vem cá, conversa comigo. Mas olhando para o texto, quando nós encontramos, não feche sua Bíblia, no versículo 46, nós encontramos o nosso primeiro ponto. A realidade, o contexto ali. O que diz o texto? Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. A primeira realidade que eu aprendo aqui na história de Bartimeu, na história que você vive muitas vezes, é que o contexto faz parte da tua vida. Tua história, tua vida, os lugares aonde você passa, aquilo que você vive. A história inicia aqui com uma numerosa multidão, os discípulos de Jesus, caminhando, saindo de Jericó, lembrando que logo mais para frente aí já seria o fim da vida de Jesus, a crucificação, a ressurreição. Caminhando pela estrada, Jesus encontra essa numerosa multidão, passa por um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. E onde esse homem estava? À beira do caminho. Um mendigo geralmente fica à beira do caminho. O problema é que quando nós olhamos esse texto, a gente ou se identifica com uma numerosa multidão. Eu já sigo Jesus há muito tempo, Diego. Ah, como assim? Eu mendigo? Eu sentado à beira do caminho? Eu clamando dessa forma? Diego, eu tenho respeito. Quando eu encontrei com Jesus, eu falei assim: Jesus, por obséquio, sente-se ao meu lado e converse ao meu coração. Desse jeito eu nunca fiz. Eu sou a numerosa multidão. Eu sou os discípulos de Jesus, caminhando segundo aquilo que Jesus fala. Mas o texto quer falar para o teu coração e para o meu coração que nós somos esse mendigo. E eu gosto muito de uma frase que uma vez eu falei aqui, se eu não me engano é do Spurgeon, e ele fala assim, que o evangelho nada mais é do que um mendigo levando pão a outro mendigo. Um mendigo que descobre aonde tem pão. Um mendigo que descobre aonde tem água. Um mendigo que descobre aonde tem salvação. E ele se levanta e ele vai lá para a sua trupe, para os seus amigos e fala: eu encontrei o pão, eu encontrei a salvação. E esse mendigo que estava à beira do caminho, logo de início, está num contexto bem diferente do nosso hoje. Você tem espaço para sentar. Você está tranquilo. Tem gente aqui que está até com o banco vazio, está tranquilo. Dona Brasilina ali, tranquilo, né, Dona Brasilina? Sossegado, não tem ninguém apertando ela. Mas o contexto lá era diferente. Era multidão, era pó, era estrada. Quem foi ontem viu a poeira que sobe aquele estradão, hein, queridos? Rapaz do céu. Que poeira que sobe. Passa uma caminhonete para um lado de lá, passa um carro para o lado de lá. É poeira. É renite atacando, é sinusite atacando aqueles que gostam aí desses ites, como eu. É difícil, queridos. Qual é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui? É que cada contexto, cada momento de vida, você não precisa mudar esse momento de vida para ter um encontro com Jesus. Porque nós encontramos pessoas que falam assim: eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas deixa eu dar um jeito primeiro, para depois ir para a igreja. Diego, deixa eu dar um jeito, deixa eu dar uma limpada primeiro, minha vida é difícil demais, deixa eu dar uma organizada, porque se eu chegar do jeito que eu estou, na igreja, na ceia do Senhor, Diego do céu, é capaz de cair um raio do céu e acabar comigo lá e levar mais uns 3, 4 irmãos do lado. Queridos, o que eu aprendo aqui é que Jesus vai até o teu contexto. Jesus vai até a tua multidão. Jesus vai até a tua estrada. Jesus vai até o teu poeirão. Jesus vai até a beira do caminho. Ele passa. Ele está passando.
E talvez, se a gente pensar um pouquinho mais no fato histórico aqui, seria a última vez que Jesus passaria por ali. E aquele homem compreende, ele descobre por alguns ali que era Jesus que estava passando. No outro texto, se eu não me engano, de Lucas, ele fala quem está passando, e aí eles falam para ele, é Jesus de Nazaré, e ele começa a clamar, 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 mas antes disso nós encontramos um homem à beira de um caminho, queridos. Situação insuportável. Eu não conheço a todos aqui, e você também não conhece a todos aqui. Mas talvez você esteja sentado do lado de uma pessoa que está passando uma situação insuportável. Uma situação de beira do caminho. Uma situação de seca. Uma situação de desespero. Uma situação onde tem uma multidão gritando e você não consegue entender nada. E esse homem era cego, queridos. Sem dinheiro, cego, e o máximo que nós temos aqui de questões bíblicas é que ele era filho de Timeu. Ponto. Era um homem sem história, um homem sem identidade. Você não conhece nada mais do que isso nesse texto, e nem nos outros. Era um cego, mendigo, Bartimeu. Eu gosto dos homens bíblicos, que às vezes não tem muita história, porque é parecido com a gente. Teu nome não está lá na Bíblia. Você não participou da Bíblia. Mas pela fé, nós somos povo junto com eles. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que esse homem evidencia logo no início que nós precisamos entender que há uma realidade de confusão muitas vezes. E que é nesse lugar, que é nesse quartinho e que é nesse estradão cheio de poeira que Deus vai te encontrar. Você já sentiu isso? Naquele momento de desespero, onde nada faz sentido? E você tem um encontro real com Jesus. Ele puxa a cadeira e fala, senta aqui, vamos conversar. Quando a dor bate na porta, quando o desespero bate na porta, quando você não consegue fazer mais nada a não ser clamar como esse homem, você já passou por isso? Eu lembro de uma história de uma missionária que ela foi presa no Oriente Médio. Eu não sei se os queridos conhecem. Mas ela foi presa no Oriente Médio e ela tinha 24 horas do dia e 1 hora só do dia ela podia ficar num lugar onde tinha sol. 23 horas ela ficava num quartinho escuro. Durante 2 ou 3 anos, se eu não me engano, que ela ficou presa. Ela saiu, voltou ao seu país de origem e fizeram uma entrevista com ela. E fizeram essa pergunta. Onde você sentia mais Deus? Vocês já fizeram essa pergunta para você? Onde você sente mais Deus? Onde você vive mais Deus? Qual é a tua experiência com Deus? E naquela realidade bem insuportável, essa confusão, um contexto surreal que a gente nem imagina, 23 horas preso num quartinho escuro, fechado, e 1 hora só, ela tinha uma visão do sol, dos pássaros, e aquele entrevistador, achando que ela ia responder naquela última hora que ela tinha, ela poderia encontrar com Deus. E aquela mulher disse assim, eu encontrava e eu tinha um encontro com Jesus em oração, e os melhores momentos que eu tive foram nas 23 horas. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus te encontra no quarto escuro da tua alma. Ele olha para aquele quartinho que a tua esposa não conhece, que se abarrota todas as coisas lá dentro. Ele olha para aquele lugar onde teu filho não conhece, tua família não conhece, teu amigo do trabalho não conhece, teu pastor não conhece, aonde só você pensa, aonde só você vive. Esse contexto insuportável, muitas vezes, que você não aguenta mais viver, de pecado, de luxúria, de orgulho, de arrogância, muitas vezes, de se levantar maior do que os outros, é nesse lugar que Deus quer te encontrar e arrebentar com o teu coração. Porque foi isso. Jesus não chamou aquele homem e falou assim, dá uma limpada, passa um banho nesse homem, corta a barba dele, passa um Avon nele para ele ficar cheiroso, depois nós vamos conversar. Ele não fez isso. Jesus foi ao encontro, chamai-o, fez uma ordem no meio do deserto, no meio da poeirona. Não espere um momento da tua vida que você esteja melhor. Isso nunca vai acontecer.
Eu e a Ju estamos passando nesse tempo aí da questão do bebê, né? A gente está querendo filho e tal. Aí eu lembro de umas das frases que a gente fala. E você que é pai, você pode dar risada, tá bom? Não tem problema não. A gente falava assim. Essa frase é muito engraçada. E a gente falava sério, achando que era sério. Não, quando a gente acertar tal coisa, a gente tem. É assim mesmo, querido? O filho vem quando está tudo certo? Pelo contrário. O filho vem, às vezes, quando não está nada certo. Quando a pintura da parede lá falta ainda. Quando você não sabe como você vai pagar o boleto, você descobre que você está com um bebezinho lá. Isso é para mostrar que a realidade humana é diferente da realidade do nosso Criador. Então nós colocamos algumas coisas. Nós que queremos tirar a ideia do contexto, da nossa realidade de vida para Deus, mas Deus está olhando para você e falando assim, fala o jeito que você está, onde você está, que desespero você está passando, os problemas que você está passando, as dificuldades que você está passando. Fala para mim, se está sofrendo, se está doendo, se está em desespero, se está com muita poeira esse caminho, se você não está conseguindo ver nada. Fala, clama para mim. E aí a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é, qual é o teu contexto? Talvez você esteja tranquilo. Essa pergunta que eu acabei de falar aqui, que eu fazia com a Ju. Não, está tudo certinho, agora dá. Talvez você esteja tranquilo. Mas talvez está um turbilhão, hein? Se está um turbilhão, queridos, a história continua. Olha comigo, versículo 47 vai continuar. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, ele entendeu a realidade insuportável que ele tinha. E aquela multidão para ele foi um momento de esperança. Ele falou, é agora ou nunca. Esse homem não vai passar mais aqui. Eu tenho a possibilidade de clamar para o Filho de Deus que está passando na minha frente. Eu vou clamar, mas com toda a minha força. Apesar da minha situação, que é cego, mendigo, pobre e na beira do caminho. Ô queridos, tem pobre, tem cego, mendigo, tem desesperado, que é arrogante, que não quer clamar, que não quer pedir ajuda. Aquele homem, ele era cego, mas no coração não tinha nada de cego, não. O coração viu e percebeu, era Jesus passando, eu tenho essa oportunidade, e eu vou gritar, e eu vou clamar, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Queridos, muitos que seguiam Jesus não tinham reconhecido Jesus como filho de Davi, como raiz de Davi, como história de Davi, como aquele Deus todo-poderoso, aquele homem cego, com todas as limitações, com todos os problemas que ele tinha, com um contexto miserável. Ele levanta e já coloca a identidade de Jesus e fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O evangelho é para pessoas que entendem que são cegas e que buscam ver em Deus e que buscam descansar o coração em Deus. Queridos, o que é a ceia? A ceia é um povo cego, desesperado, que se aproxima dela e fala o quê? Tem compaixão de mim. Eu não mereço partilhar dessa união tão linda que o Senhor fez por nós, Jesus. Mas eu estou aqui. Deus, tem misericórdia de mim. E é interessante que ele, entendendo a realidade que ele vive, ele entendendo o desespero que ele vive, ele não faz um pedido, uma carta, como os advogados. Por favor, Jesus, atenta para mim. Não sei se é assim, ó. É assim, Nilson? Não é, né? É muito mais bonito, né? É com cheio de floreios. Gostam de falar bastante, aí falam bastante. Ele não faz isso, queridos. E o problema aqui que nasce é que a gente começa a criar uma realidade com Jesus baseado em religiosidade. Então eu sempre preciso ter um clamor com Jesus invocando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
E se eu não consigo falar assim, com um português perfeito, eu não posso ler a Bíblia ou ter um envolvimento com Jesus. E aqui um parênteses que eu quero dar uma dica para vocês de documentário. Queridos, assistam hoje à noite. Não liga Fantástico, nada. Não liga nada disso aí. Assistam hoje à noite O Poder de Deus no YouTube. Só jogar lá no YouTube. Estou fazendo comercial para eles de graça. Bom demais. O Poder de Deus. E você vai ver como o poder de Deus, o Evangelho de Jesus salva. Voltando. Mas aquele homem, ele se levanta com um clamor. E o clamor dele não é baseado em religiosidade, mas é baseado num grito da alma. O problema é que nós passamos por dificuldades e nós ficamos apáticos a Jesus e nós não clamamos. E quando a gente vai orar, são as mesmas coisas, os mesmos pedidos, a mesma religiosidade. E é interessante que ele nos ensina aqui uma oração rápida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele não sabia muito bem, talvez, de trindade, ele não sabia muito bem das doutrinas teológicas, da teologia sistemática. Ele não leu Calvino, mas ele levantou e falou, Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, o Senhor é o Filho do Deus vivo, eu estou aqui, olha para mim. Queridos, a gente precisa aprender que realidades insuportáveis precisam apontar para pedidos, para clamores. Pandemia foi isso. A igreja precisava de ficar de joelho, clamando, Deus, pelo amor do Senhor, a gente não aguenta mais. Teu filho que está longe, teu amigo, teu pai, a morte, o desespero, a doença, clamores. Deus, tem misericórdia de mim. Pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus, queridos, nós precisamos clamar e gritar a Jesus e falar, Deus, tem misericórdia de pessoas. E é interessante que no capítulo 48, não fecha a Bíblia não, aquele homem gritou, só que o que aconteceu? A igreja falou para ele assim, ó, tá gritando alto demais, viu? Baixa o retorno. Baixa o retorno. Que negócio é esse? A gente não sabe quem que falou isso, mas talvez um discípulo de Jesus. Um que estava mais próximo. Isso daqui já é um tapa na cara da nossa igreja, da gente. Que muitas vezes pessoas se levantam aqui para servir a Jesus e falam, Diego, quero servir, eu quero ajudar, quero auxiliar. E quando a pessoa coloca a cadeira do lado aqui e fala assim, ah, Diego, mas fez errado. Nós criticamos como aquele povo, que no momento de clamor daquele homem, virou e falou o quê? E muitos o repreendiam para que calasse. Se é uma pessoa meio já sem esperança, já fala assim, ó, eu não vou conseguir, eu sou cego, não estou nem vendo. Ele podia estar clamando aqui, Jesus está passando lá. Ele não estava vendo. Ele não via a realidade. E mesmo assim, o que ele faz? Ele continua. Ele continua gritando. Mesmo com a multidão que seguia Jesus, discípulo de Jesus, ele continuava gritando, mesmo com essa multidão falando, olha, cala a boca, a gente não aguenta mais você gritando. E aqui tem uma aplicação para o nosso coração. Muitas vezes você vai passar por dificuldades, você vai clamar por Jesus, e pessoas próximas de você vão falar assim, cala a boca. A tua realidade não é tão insuportável assim. Você nem está sofrendo tanto assim. Usa Deus quando você realmente precisar. E é isso mesmo, queridos. Usa Deus quando você realmente precisar. Pessoas que se dizem como discípulos de Jesus. Que se colocam como discípulos de Jesus. Que se colocam como igreja. Queridos, aqui eu aprendo a ideia de potencializar pessoas em volta de você. De dar voz. Fala, querido, vai lá, irmão. Foi fazer oração, mas errou o nome no final, não sei. Vamos lá, vamos continuar, vamos estar junto. Vamos aprender, vamos caminhar. Você aprendeu tudo sozinho? Você nasceu sabendo orar? Não! A gente não sabe orar. Os discípulos não sabiam. Jesus, como que ora, como convém? Jesus passa uma oração de 30 segundos. Uma pessoa vem aqui na frente, ora 15, e você reclama. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada. Eu sempre falo aqui
que nós complicamos o que é simples. O evangelho de Jesus é simples. É simples. É um homem gritando no meio da multidão, levantando um clamor, Jesus falando assim, olha, pode chamar ele. Curando e o homem seguindo de volta. Poderia ter pregado em 2 minutos, hein, queridos, para vocês, hein? O evangelho de Jesus é simples, queridos. Não complique aquilo que Jesus colocou como simples. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa entender isso, que a tua realidade insuportável precisa te levar para um clamor, um grito da alma. Mesmo que pessoas próximas de você falem assim, fica quieto. E aqui, de duas uma. Ou você está clamando e está precisando de Jesus, continue clamando. Jesus é um poço de misericórdia e de graça. Ele vai te ouvir. Ou você é a pessoa que está na multidão falando assim, fica quieto, para de clamar. Cuidado com esse lugar, queridos. Às vezes a gente vira muito arrogante, muito crítico, porque as pessoas estão pedindo coisas e que a gente fala assim, eu já vivi isso há 30 anos. As pessoas precisam ter experiências, queridos. Levem pessoas a terem experiências. Eu amo trabalhar com adolescente. A maioria dos adolescentes aqui é coisa mais linda, é gostoso demais. É aquele amor e ódio, né? Que você fica ali, né? É bom demais trabalhar com adolescente, mas tem hora que cansa. Mas o adolescente é coisa linda. Por quê? Tem alguns momentos que ele fala assim, Diego, tive uma experiência com Deus. Tive um encontro com Jesus. Se você quiser ser igual à multidão, você mata a experiência dele ali. Não faça isso. Potencialize. Mostre que Jesus está ouvindo. Tenha a oportunidade de fazer isso com os teus filhos. Diego, errei demais. Eita, mas tem como acertar ainda. Está vivo? Está aqui? Acerta com os amigos teus. Acerta com a tua família. Acerta com a tua igreja. Tem alguma crítica para fazer? Chama de cantinho e fala, meu filho, tem um negocinho aqui errado, aqui, mas nós vamos caminhar junto. A gente vai acertar as coisas. O brasileiro é um pouco mais, né? Coraçãozinho dói demais. E a gente é assim, quem já foi para fora sabe muito bem como que é lá fora, né? Os caras falam na lata, não estão nem aí. Mas a gente não tem como falar na lata. Então você vai pelos cantinhos, vai falando, vai conversando. Mas chama ele para perto, não perde a experiência. Mesmo que você tenha vivido essa experiência 30 vezes, escuta. Eu vi um vídeo tão lindo essa semana no Instagram, que o filho está com o pai, e o pai tem Alzheimer, e na legenda do vídeo estava assim, eu acho a esposa gravando o filho vendo o pai. Eu acho tão lindo como ele trata o pai. Ele já ouviu essa história mais de 1000 vezes, e ele ri das mesmas piadas do pai, porque o pai não lembra. Sabe o que é isso? É dar voz. É amor, é empatia. É olhar para aquele que está clamando, que está em desespero, e falar, pode contar de novo. É lindo o vídeo. Depois você procura. É lindo o vídeo. É você ouvir 1, 2, 3, 4 vezes. Diego, mas já passei por aquele lugar, passa de novo. Teu pai precisa ouvir. Teu pai precisa rir contigo. São lugares onde a gente se coloca como dono da verdade, mas não seja dono da verdade. Haja com graça e com misericórdia. Os discípulos, infelizmente, não agiram. Mas isso aí ensina a gente também. Mostra que os discípulos também pecam. E mostram que Jesus salva tanto o discípulo quanto aquele que grita, que clama. Mas a história continua. Olha que interessante. Depois do versículo 47, no 49... No 48 em diante, a gente já leu o 48, 49 para frente, continua, dá uma mudança, uma quebra na história. Né? Nós encontramos um contexto, a súplica daquele homem, e aí tem uma quebra na história, a gente percebe muito bem isso. 49 e 50 diz assim, parou Jesus e disse, chamai, um verbo, gritou, falou, chama ele. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, aqui eu acho lindo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A mesma multidão que estava falando assim, fica quieto. Já virou, né? Mudou, né? Mudou bastante. É bem parecido com a gente. E aí Jesus falou, chama ele. E o mestre está chamando, então. Tem bom ânimo. O mestre está te chamando, levanta-te. 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Essa quebra, essa mudança de história, são os encontros com Jesus. É aquela quebra.
aquela viagem louca que você estava fazendo no mundão aí fora. E Jesus vai lá e quebra isso e fala assim, senta aqui, manda chamar o homem, que eu preciso ter uma conversa com ele. E aquela igreja que estava falando para eles ficarem quietos, falando para ele ficar quieto, agora falou assim, ó, tem bom ânimo, chama, vem cá. E aí no versículo 50 tem uma parte muito interessante que vai dizer, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Você imagina a alegria desse homem? Você tem noção da alegria desse homem? Você imagina um cego dando um salto no meio de uma multidão, largando tudo que ele tinha para trás? Você acha que esse homem... Algumas perguntas interessantes. Você acha que esse homem ia encontrar a capa de novo? Esse homem deu um salto. E é interessante que o texto está dizendo isso. É como se fosse uma quebra na história, falar assim, acabou, chega. Eu estou dando um salto, um cego mendigo, jogado no canto da estrada, dando um salto e largando tudo que ele tinha. Talvez até confortável naquela caminha dele, do ladinho, confortável. E eu não sei, dá para a gente fazer uma analogia legal aqui. Quais são as capas, talvez, que está te segurando para ir mais fundo com Jesus? Aquele homem não quis. Falou assim, olha, eu tenho alguns trocados aqui nessa minha capa, eu tenho algumas coisas, mas é Jesus chamando. Aqui nós já aprendemos que, queridos, salvação é irresistível. E quando Jesus chama, e você sabe disso. Mas tem algumas capas que nos prendem. Orgulho, arrogância, o que vão pensar de mim no meio dessa multidão, vão me achar louco. Eu lembro discipulando um senhor esse tempo atrás, ele falou assim para mim, Diego, estão me achando louco. Me converti e estão me achando louco. Que bom, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É isso. Ele largou tudo que tinha para trás ali. Ele larga aquela capa, talvez, que ficava tanto tempo. A pergunta para a gente hoje aqui é o que Deus está pedindo para você largar. Que você está tão alinhadinho, está tão confortável. Nós vivemos na época do conforto. Tudo é conforto. Tudo é conforto. Então se tira um pouco do nosso conforto, já mexeu. Aí não dá mais. Talvez a tua capa seja a capa do conforto. Ah, Diego, final de semana é difícil demais. Eu segunda-feira eu acordo 4 horas da manhã. Tem um monte de gente que eu tenho certeza que acorda muito cedo. E que é difícil na segunda-feira. E é complicado mesmo. Mas cuidado para que esse conforto não se torne um ídolo no teu coração. Te roube, te arranque de momentos como esse. De momentos de ouvir a palavra de Deus. De momentos de participar da ceia do Senhor. De relembrar, de trazer à memória aquilo que Cristo fez por mim e por você. Não deixe essa capa, não sei qual é a tua capa. Não deixe com que essa capa deixe você tão alinhadinho ali na beirada da estrada. É beirada da estrada, Diego, é problema, mas eu estou tão arrumadinho aqui. Sabe o que eles me ensinam aqui, queridos? É que você precisa mudar algumas coisas. É olhar para dentro e falar, tem coisa que precisa mudar. Tem coisa que precisa ser transformado. Tem coisa que você precisa deixar de lado. Crente tem que ser uma das pessoas que mais muda. Muda mesmo. É transformado pelo Evangelho de Jesus. É você encontrar a pessoa 10, às vezes 15 anos depois e falar assim, nossa, como você está diferente. Eu estou diferente por causa de Jesus. Está diminuindo a porcentagem de Diego em mim e está subindo a porcentagem de Jesus em mim. Essa é a caminhada do discipulado cristão. É mais dele e menos de mim. E aí quando aquele homem pula num salto, ouvindo um chamado do Jesus, ele se alegra, corre para Jesus e fala assim, eu vou deixar as coisas passadas. Fica com saudade da capa não, viu? Fica com saudade não, da estradona, da poeira, de alguns pecados que você vivia antes. Não fique com saudade não. Deixa lá para trás, já passou, você é redimido. Interessante que quando ele chega, Jesus não fala assim, cadê sua capa? Cadê seus trocadinhos? Cadê seu passado?
quando nós encontramos com Jesus, Ele coloca uma pedra no nosso passado. Acabou. Você é nova criatura. E aí nós chegamos no clímax, no final da história. O que o texto vai dizer no finalzinho? 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Já parou para pensar nessa pergunta de Jesus? Por que será que ele faz isso? Se perguntar para uma pessoa que está sofrendo de fome, mas está sofrendo demais, você perguntar para ela: o que você quer que eu faça? O que ela vai falar? É óbvio. É o quê? Quero comer. Sabe o que Jesus está colocando aqui para a gente aqui? E que muitas vezes nós não conseguimos? É mostrar a realidade do nosso coração. Ele está mostrando o quão o evangelho é simples. Olhando para aquele cego e falando assim: o que você quer que eu faça? Talvez você esteja com várias coisas no teu coração, mas você sabe qual é a real, qual é a realidade insuportável do teu coração. Mas às vezes você continua pedindo as mesmas coisas. Ah, abençoa as férias, Deus. É importante pedir essas coisas. E vale, tem que pedir mesmo. Mas Deus quer o real clamor do teu coração, o desespero da alma, aquilo que pega no coração, aquilo que deixa você sem dormir noites e noites, aquilo que está destruindo a tua família. É isso que ele está trazendo. Qual é a realidade do teu coração? O que está acontecendo com o teu coração? Qual é a real? Manda para mim, pode falar. E aí aquele cego, como conhecedor do evangelho, né, conhece bastante, foi em muitas escolas dominical, foi em vários cultos, conhecido, sabia bem, virou e falou o quê? Eu quero ver. O senhor não está vendo? Eu quero só ver. Queridos, identifique qual é o grito da tua alma e coloca isso para Deus. Qual é a real necessidade do teu coração? Gente, tem gente perdendo família e continua pedindo por promoção no emprego. Perdendo a família. Perdendo todos os amigos. E continua pedindo dinheiro. É isso que ele está mostrando para a gente. Aquele homem podia muito bem falar assim: ó, eu não tenho casa, me dá uma casa. Eu estou na beira do caminho. Ó, acabei de perder a capa, me dá outra capa. Ó, eu não tenho família, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, é meu sonho. Mas não, é aquela realidade insuportável. Ele olhou para Jesus, não olhou, né? Direcionou para Jesus e colocou: eu quero ver. Qual a resposta de Jesus? O texto vai dizer: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Queridos, tem fé que salva, viu? Que cura. Tem oração que cura. Nós cremos nisso, viu? Tem oração, tem clamor, tem envolvimento do Espírito Santo, onde você clama, e você clama 20, 30, 40, 50 anos, e é curado. E Jesus aponta: olha, a tua fé te curou, te salvou dessa realidade insuportável. É Deus falando para mim e para você hoje: a tua fé te cura, te clama para um evangelho de Jesus, para uma realidade de Jesus. É por causa de mim, mas se coloque no lugar de oração, de clamor. Pare de viver as experiências dos outros, queridos. Ore por isso. A tua fé te salvou. Teu passado já não existe mais. Agora você está salvo por Jesus. E aí duas coisas acontecem. Imediatamente, tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora. O milagre aconteceu. E aí eu fico imaginando, a primeira pessoa que aquele homem viu foi quem? Jesus. Ei, querido, quando você foi liberto do jugo do pecado, a primeira pessoa que você tem que lembrar é de Jesus, que fez o sacrifício por mim e por você. E imediatamente aquele homem tornou a ver e seguia Jesus estrada fora.
Discipulado, queridos. Foi tocado, foi confrontado, foi curado e depois disso, discipulado com Jesus. A história dele acaba aqui. Mas olha que fim de história lindo para mim e para você. E seguir a Jesus estrada fora. Aquele que estava no chão começou a seguir a Jesus estrada fora. Que Deus possa nos dar a graça no final da nossa vida. As pessoas possam lembrar da gente. Aquele lá seguiu Jesus estrada fora. Morou em São José 10, 15 anos. Morou em Taubaté mais 20 anos. Depois foi para Caçapava. Depois voltou aqui para cá. Mas sabe o que fica marcado mesmo? Seguia Jesus estrada fora. Que a tua vida, mesmo com turbulências, com dificuldades, você possa se levantar como uma pessoa curada. E aí agora eu faço a pergunta novamente. O que você falaria com Jesus? Qual seria a conversa que você teria com Ele? E eu quero terminar com esse vídeo para vocês aqui. Inocente morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu. Morreu em meu lugar. Inocente morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu. Morreu em meu lugar. O preço que foi pago ele pagou por mim na cruz. E agora morreu em meu lugar. Morreu